programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o tema E Agora, Doutor? E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. José Maria Pontes. Ele é formado em Medicina pelo UFC, foi vereador e trabalhou no combate à violência e às drogas, sendo autor de vários projetos de lei sobre o tema. Atualmente é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. O outro convidado é o Dr. Frank Veríssimo de Oliveira. Ele é médico, prefeito da cidade de Acarape, presidente do CTMM, Consórcio Público de Saúde da microrregião de Maracanaú, membro da diretoria da Prece Ceará e ex-diretor de emergência da Santa Casa de Misericórdia. Outro convidado é o Dr. Ricardo Madeiro. Ele é mestre e advogado, pós-graduado em Direito Médico e Medicina Legal, presidente da Comissão de Saúde da OAB, membro do Comitê Executivo do CNJ e membro do Comitê Executivo Estadual de Saúde do CNJ. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Duas novidades na área médica dão o tom do debate sobre a saúde pública no Brasil. O programa Mais Médicos, que busca assegurar a presença desses profissionais em áreas carentes do país, que a data final de inscrições para gestores médicos dos municípios foi no dia 25 de julho. Os municípios precisavam indicar uma quantidade de profissionais e apontar as unidades de saúde que têm capacidade instalada e para a atuação dos médicos. Os médicos selecionados pelo programa receberão bolsa no valor de 10 mil mensais e auxílio deslocamento, de acordo com a localidade onde for atuar. Terão prioridade na seleção os profissionais formados em instituições brasileiras de ensino superior e, caso todas as vagas não sejam preenchidas, serão selecionados os profissionais formados por instituições estrangeiras, também dando-se prioridade aos brasileiros que tenham concluído a formação no exterior. Nesse caso, o profissional será avaliado e depois acompanhado por uma instituição brasileira. A outra novidade é a lei que regulamenta a atividade médica do Brasil, conhecida como Ato Médico, que foi sancionada com vetos e estabelece atividades privativas dos médicos e que as poderão ser executadas por outros profissionais de saúde. O texto preserva o atendimento multidisciplinar nos serviços públicos e privados de saúde e assegura atribuições específicas dos médicos, como indicação de internação e alta médica nos serviços de saúde, indicação e execução da intervenção cirúrgica, emissão do laudo dos exames de imagem, entre outros. Também será de exclusividade médica a sedação profunda, os bloqueios anestésicos e anestesia geral. Tramitando há quase 11 anos no Congresso Nacional, o Governo Federal considerou todas as opiniões, incluindo a da Secretaria Municipal de Saúde e das entidades nacionais municipalistas. O governo vetou artigos referentes à formulação de diagnósticos de doenças com o objetivo de resguardar as políticas e programas desenvolvidos no Sistema Único de Saúde. E agora, doutor, está resolvido os problemas médicos no Brasil? Vou começar e com o doutor José Maria Pontes. Eu quero saudar todos, agradecer o convite e dizer que o Brasil, vou dar uns dados para começar a discussão. O Brasil hoje tem 400 mil médicos, o Brasil é o segundo país do mundo em número de escolas médicas, nós perdemos para a Índia, tem 272 escolas médicas, o Brasil tem 202 escolas médicas. O Brasil é o quinto país do mundo em número de médicos, nós perdemos para Estados Unidos, China, Rússia e Índia e formamos 17 mil médicos todo ano. De 1970 a 2012, 42 anos, houve um crescimento da população de 101% e um crescimento da população de médicos no Brasil de 557%, quase 6 vezes mais. Então, esses dados mostram que no Brasil nós temos médicos em quantidade grande, inclusive muitos médicos empregados.
desempregado vivendo sem bico, ou melhor, de bico, dando plantão aqui, outro ali, cooperativa, mas na realidade o que o médico quer é um emprego e quer estabilidade. E na prática o que ocorre é que os médicos, principalmente os médicos que vão para o interior, né, na grande maioria das cidades, eles vão com contratos verbais, não tem concurso, ele está numa cidade, daqui a pouco está na outra cidade, não cria vínculo com a comunidade, né, pelas condições de trabalho também, basta o prefeito oferecer um pouquinho mais, ele vai para outra cidade e acaba, por falta de condição e de vínculo empregatício, não tem concurso, ele vai pulando de cidade em cidade e muitas vezes volta para Fortaleza. Lá no Sindicato dos Médicos nós temos 137 ações contra a prefeitura do interior que acabaram não pagando o médico ou não pagando seu direito trabalhista e o médico acaba vindo embora e vai para o sindicato e reclamando as condições de trabalho. Eu quero resumir dizendo o seguinte: médicos nós temos, faltas políticas públicas para fixar o profissional do interior, né? E não adianta você interiorizar o médico, você tem que interiorizar a saúde pública, de qualidade, dar estabilidade ao médico, uma carreira de Estado, que é o que nós queremos hoje em dia a nível nacional, essa luta faz parte. E, lamentavelmente, quando a presidente da República vem a público, em cadeia nacional, dizer que vai trazer médico para resolver o problema da saúde, ele está dizendo que o problema da saúde é o médico. Então, a categoria, né, sentiu-se assim, agredida, atingida no que há de mais profundo no médico, né, que é seu coração na medicina, de querer fazer as coisas certas. Inclusive, o governo federal vem fazendo um grande movimento, né, para desgastar a imagem do médico. Nós não entendemos o porquê, mas eles querem tirar a responsabilidade do governo federal para colocar em cima do médico, quando na realidade nós sabemos, e eles sabem também, o ministro sabe, a presidente sabe, e nós sabemos que essa decisão de trazer mais médico, importar mais médico e de aumentar o custo de 6 para 8 anos, né, foi uma decisão do marqueteiro, não foi decisão técnica do ministro da Saúde, né, que lamentavelmente, inclusive uma revista de circulação nacional, há 2 semanas atrás, trouxe todo o detalhe de como se deu todo esse processo, quando assessores da presidente disse: presidente, não vá comprar essa briga com os médicos. E o marqueteiro disse: não tem outra saída, ou se faz isso ou vai ter que assumir a culpa da saúde pública ou do caos da saúde pública. E ela fez a opção mais fácil, que é jogar para a plateia, como se apenas trazendo o médico de fora fosse resolver o problema. Eu sempre digo, pode trazer 1 milhão de médicos hoje para o Brasil que não resolve o problema da saúde pública, porque se você não der estrutura lá ao médico, não é? Você não der condições de trabalho e condições para que ele possa resolver, pelo menos um feijão com arroz dentro do seu posto de saúde, da sua cidade, o médico insatisfeito vem para voltar para a cidade de Fortaleza. Então, muitos colegas estão indo para o interior, estão retornando, primeiro porque muitas vezes o prefeito oferece no jornal um valor, quando chega lá não é aquele valor. Ou se for aquele valor, a pessoa é para trabalhar 24 horas por dia durante 7 dias na semana, além de 40 horas no PSF, tem que dar plantão nos finais de semana, então ele se torna um escravo do trabalho. Ou ele vai embora para a cidade, ou o prefeito atrasa, é muito comum o prefeito pagar os primeiros meses, depois não paga mais, aí o médico retorna, vai para o sindicato e nosso departamento jurídico, né, inclusive toda semana nós temos audiência, nossos advogados vão para o interior para audiência em relação a esse tipo de ações. Então, é lamentável que a presidente também esteve com os presidentes das entidades nacionais, do Conselho Federal, da FENAM e da Associação Médica Brasileira, e prometeu que não tomaria nenhuma decisão em relação a essa questão da importação de médicos sem ouvir a categoria médica. E nós fomos tomados de surpresa, porque, de repente, ela vai para a televisão e anuncia que vai importar médico. E nós sabemos, ela também, e o ministro sabe, que o problema não é a importação de médicos, são políticas públicas para colocar os médicos realmente no interior, satisfeitos, através de uma carreira de Estado, e dando condição. Fora disso aí, depois eu vou falar sobre a questão do orçamento, que eu acho importante, que hoje é outro problema da saúde pública, é o pequeno orçamento da saúde. Ok, doutor Franklin. Longe de resolver o problema de saúde pública do Brasil, na verdade, inclusive foi o argumento que a presidenta Dilma usou no veto da lei de ato médico, foi o trabalho multidisciplinar. E parece que esse trabalho não foi levado em conta quando ela joga a responsabilidade para a saúde do Brasil, única e exclusivamente na figura do médico. É evidente, claro, que não existe médicos hoje presentes na maioria das equipes de programa Saúde da Família
no interior desse Brasil. Inclusive, nem todos os municípios ainda têm todas as equipes de saúde da família completas, beira 60%, mas o que falta de fato é uma política pública que volte para fixar os médicos no interior do nosso Brasil e no Programa Saúde da Família. E eu acredito que a carreira de Estado médico seja a melhor opção para isso, de tudo que a gente tem, mas precisa também melhorar a resolutividade da saúde. O Brasil, a gente tem díspares, duas medicinas, uma medicina de ponta, no qual se faz transplante, no qual se faz grandes procedimentos, e uma medicina que parece que é uma medicina de pobre, no qual coloca profissionais sem condições de trabalho nos postos de saúde. Esses profissionais não têm acesso a exames complementares, não têm acesso a meios diagnósticos. Os pacientes demoram muito tempo para conseguir ter um diagnóstico da sua doença, e quando consegue, geralmente o tratamento já está tardio, já é muito mais caro, muito mais oneroso para o governo. Então, assim, eu acho que falta repensar com clareza o que nós queremos para o Sistema Único de Saúde, o que nós queremos para a saúde pública do Brasil. Nesse sentido, eu fico bastante assim, feliz. O município de Acarape, no qual eu estou prefeito, não se inscreveu no programa Mais Médico, seria contraditório. Nós temos todas as equipes do programa de saúde hoje completos. O Provab ele veio também a ajudar o município nesse sentido, mas a gente não tem carência de médicos na unidade mista de saúde, e não tem carência de médicos especialistas que dão suporte à saúde básica, como ginecologistas, cardiologistas, que também se faz necessário para que a gente possa fazer uma saúde resolutiva. Então, assim, eu acho que nós temos que repensar o que nós queremos para o SUS, nós temos que repensar os meios de trabalho que nós vamos dar para a equipe multidisciplinar que vai trabalhar no SUS. Temos que melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde para que a gente possa resolver a saúde do nosso país. Ok, doutor Ricardo Madeiro. Agradecemos a oportunidade de debater esse tema, que ora domina todas as rodas, seja ela rodas jurídicas, rodas médicas, da imprensa, seja lá onde estiver, o assunto é a saúde pública. Nós temos, ao longo dos últimos governos brasileiros, nós temos presenciado a derrocada, a descida da situação da saúde pública em todo o Brasil. Isso, os governos têm assistido de formas inertes. Muito embora em todas as campanhas políticas, seja no majoritário, seja no poder legislativo, nós temos visto programas mirabolantes, programas perfeitos, programas bonitos. Embora, a partir do momento que se chega ao poder, nós não vemos aquela continuidade daquele programa. A Constituição brasileira de 88, denominada de Constituição Cidadã, ela no seu artigo 198, inciso 3º, ela traz como uma das diretrizes do Sul, a participação da comunidade, a participação popular. E isso vem regulamentado nas normas infraconstitucionais de 1990, quando criou o controle social. E o controle social nada mais é do que a participação dos diversos representantes da sociedade e entidades. Bem, nesse momento em que nós vivenciamos um momento que eu denomino de momento de insuportabilidade, porque nós não aguentamos mais tanto discurso, nós não aguentamos mais tanta impotência das entidades que bodejam nos quatro cantos da cidade, pede socorro a exemplo da classe médica, a exemplo da população, pede socorro, mas não sabe a quem pedir. Nesse momento, vem o governo brasileiro fazendo-se de mouco às vozes do controle social e, ao arrepio desse controle social, ele traz um plano denominado Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional de Saúde. Bem, nesse plano dela, do atual governo,
que posso dizer, se encontra-se nos seus momentos finais, nos seus últimos 18 meses de gestão, onde nós já estaríamos, deveríamos estar esperando já o final daquilo que foi prometido na campanha, ela traz, então, o quê? 3 coisas, que retratam apenas a real situação. Nessas propostas, ela reconhece as péssimas condições de estrutura física das unidades básicas de saúde e das unidades hospitalares, ela reconhece a deficiência de médicos no serviço público e reconhece também a falta de material e equipamentos, medicamentos. Com esse diagnóstico, que é o diagnóstico de todas as entidades, ela então propõe as soluções. Primeiro, ela diz que até 2026 ela irá reformular todas as unidades básicas de saúde. Ora, 2026, se nós fizermos os cálculos, talvez seja pelos próximos 4 ou 5 governantes. Esse projeto, portanto, me parece mais um projeto eleitoreiro de campanha do que propriamente alguém que está vivenciando problemas de uma atual gestão. Quando você parte para a segunda solução, ela diz, até em contrassenso a importação de médicos diplomados do exterior, ela diz o seguinte, a presidenta afirma que irá aumentar a carga horária de 6 para 8 anos. Ora, 6 para 8 anos, começando a partir de 2015, ou seja, começando a partir do próximo governo, não no meu governo. E mais, mesmo que essa medida de aumento da carga horária tivesse alguma efetividade prática na qualidade da assistência à saúde, nós teríamos o quê? Um resultado a partir de 2023. Também não é um programa de governo, e sim um programa de campanha de governo. E para complementar, ela disse que iria trazer também médicos do exterior para que pudesse suprir a suposta e imaginária deficiência de médicos no Estado brasileiro. Ora, os números como apresentados pelo Dr. Zé Maria, que tiveram por base um estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional do Estado de São Paulo, em parceria com o IBGE, mostram que realmente não falta médicos no Brasil. O que falta é você trazer as condições de trabalho e você trazer a esses médicos que estão se disponibilizando a trabalhar, você trazer uma forma constitucional de ingresso do serviço público, em obediência ao artigo 37, que determina o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, enfim, é um retrocesso, inclusive um retrocesso político, onde se volta às antigas práticas do nepotismo, do clientelismo, e aí vai. E o que mais nos traz uma indignação é que essas propostas vêm por aqueles que trabalharam essa Constituição. Então, eu acho que isso traz uma insegurança jurídica muito grande no país e traz uma preocupação para aqueles que são responsáveis que são guardiã da Constituição, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós nos deparamos com essa situação e acreditamos que, caso não haja uma resolução política para o caso, eu acredito que não haverá outra solução a não ser nós judicializarmos essa relação Estado e governo, Estado e sociedade. Acredito eu, professor da Silva, que esse momento não pertence, esse movimento não pertence aos médicos, nem muito menos aos profissionais de saúde. Ele pertence à sociedade brasileira. E a sociedade brasileira, ela tem a obrigação, ela tem o direito de se resguardar defendendo o que todos, no momento, defendem, que é apenas a defesa e o cumprimento da Constituição. No nosso entendimento, se houver o ingresso no serviço público, em obediência, como diz, aos princípios constitucionais, obviamente, haverá uma demanda muito grande de médicos para dentro do serviço público. E se nós tivermos uma melhoria das condições de trabalho, obviamente também haverá uma maior fixação do médico
nas diversas regiões do Brasil. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre o ato médico e também esses programas do governo sobre mais médico e etc. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva de hoje está aqui falando sobre a saúde no Brasil. Eu queria colocar o doutor Zé Maria Pontes para saber o seguinte. Doutor Zé Maria, você acha que o ato médico, uma lei para o ato médico era absolutamente necessária no país? Olha, das 14 profissões da área de saúde, 13 já têm suas profissões regulamentadas por lei. O ato médico, a medicina é a profissão mais antiga, 5.000 anos, e é a única que não está regulamentada. Está sendo discutido agora com o ato médico, que é uma lei que regulamenta, né, a nossa profissão. Mas não é regulamentar a profissão, é regulamentar os procedimentos médicos, né? Não, da profissão médica, o que é que ele é responsável para fazer, o que é exclusivo, não é daquela categoria. Uma série de fatores ligados a cada profissão. E do ato médico vem estabelecer alguns critérios específicos para a categoria médica. Mas isso de alguma forma ajuda a saúde, ajuda a resolver os nossos problemas? Veja bem, cada profissão tem suas questões específicas, né? O médico, nós sabemos o que é que o médico vai fazer, o dentista, o farmacêutico, todas são importantes. Primeiro de tudo, não existe, claro. Né? Todas são profissões importantes. Só que eu queria contar uma história desse processo do ato médico. Em 2002, deu entrada esse projeto de regulamentação chamado ato médico pelo Senado. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara. Na Câmara ele foi modificado. Quando na Câmara é modificado, se não fosse modificado, era aprovado. Só que foi modificado e voltou para o Senado. E já faz vários anos que está no Senado. E os senadores colocaram, inclusive a senadora Vânia Lúcia, que foi a relatora do processo, desse projeto, ela disse que só ia colocar em votação final depois que houvesse um acordo, e foi modificado muitas vezes. Inclusive, as outras profissões, né, devido a algumas exigências, o pessoal retirou algumas coisas do ato médico, nós acabamos concordando, né, os médicos, e depois de muito debate, que foi acordado com todas as categorias, e a partir daí, com unanimidade, com aquele projeto que foi aprovado, se colocou em votação. Inclusive, não teve nenhum voto contra, nem abstenção. Todos os votos, porque geralmente, quando tem discordância, tem vários votos contra, tem muito debate, e todo foi por unanimidade que foi aprovado o projeto. E, para surpresa nossa, né, achando que, por ter sido acordado com as outras profissões, a nível federal, os conselhos, né, e por ter sido aprovado por unanimidade, nós pensávamos que a presidente Dilma não ia vetar nenhum artigo, né? Ia aprovar, sancionar todo o projeto. Na realidade, para surpresa nossa, ela vetou 10 artigos, ou 10 itens, vamos dizer assim. E o mais importante é o que diz que a terapêutica, né, o diagnóstico terapêutico é específico do médico. Na realidade, isso aí é mais para proteger a sociedade, não é nem o profissional médico, não. Porque eu acredito, mesmo que ela tenha vetado isso aí, quando a pessoa está doente, você procura quem? O médico, né? E claro que tem algumas coisas específicas de outras categorias que tem que ser direcionado para eles. Mas geralmente, se você perguntar ao paciente, perguntar assim, o que é que falta na saúde? Ele vai dizer falta médico. Quando ele diz falta médico, ele está dizendo que falta saúde pública, porque ele identifica o médico com a saúde pública. Né? Se eu tiver um tumor, se eu tiver uma dor abdominal muito forte, eu vou na emergência consultar com o médico. Então, isso vem mostrar a importância do médico. E eu quero dizer o seguinte, o médico não é mais importante e nem menos importante que as outras categorias. Nós somos diferentes, porque somos responsáveis, finalmente, responsável jurídico. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu um caso, todo mundo tomou conhecimento, que uma auxiliar de enfermagem
injetou glicerina na veia de uma criança e a criança faleceu. E eu fui chamado por uma pessoa, um repórter, amigo meu, que é conhecido, tem um programa de rádio, uma rádio grande daqui da cidade, diz: doutor Zé Maria, e a história desse erro médico? Aí eu me fiz de inocente, eu disse: que erro médico? Eu já sabia a história. Não, que injetaram, eu disse: você sabe quem injetou? Não foi um auxiliar de enfermagem? Sim, como é que você está dizendo que o erro é médico? Quer dizer, sempre acaba o médico pagando a culpa por tudo. Então, a imagem principal é a do médico, é quem é responsável perante a lei, pelo paciente. Então, essa discussão é muito polêmica. É chato você ficar nessa discussão com as outras categorias, né? Mas eu acredito que a função do ato médico é proteger a sociedade, não é proteger a categoria médica. Até com o veto, a população vai continuar procurando um médico na hora da necessidade. É por isso que está criando tanta polêmica que não tem médico. Quando nós sabemos que não tem médico no serviço público, não tem médico no interior, até porque quando a Constituição criou o SUS, ele botou muita responsabilidade em cima dos estados e principalmente dos municípios. E o dinheiro ele não repassou. E o governo federal, né, o governo federal já investiu, há 15, 20 anos atrás, ele investia muito mais dinheiro que estado e município junto. Hoje, os papéis se inverteram, né? Hoje, quem está investindo mais dinheiro é, se você juntar município e estado, investe muito mais que o estado na saúde pública. Agora, se você pegar o bolo da saúde, o bolo que eu digo, saúde privada, o que se gasta no Brasil em saúde privada e saúde pública, né, o governo federal já investiu, estado e município, e da União, já chegou a mais de 70%. Hoje está em 44%. 44% do dinheiro gasto na saúde é para responder por 2/3 da população. E 56% são nos planos de saúde. Então, o governo federal está cada vez mais se retirando de financiar a saúde. Aí é que eu digo que é o grande problema da saúde pública. Porque você não faz saúde, você pode até fazer uma saúde de qualidade, não gastando muito dinheiro, mas tem que gastar. Porque saúde é cara, infelizmente é caro. E o governo deveria investir mais na atenção básica. Pois é, então vamos aproveitar e colocar o prefeito, né, aqui de Acarape na conversa, né, porque inclusive ele é médico também, e para saber como é que você tem esse dinheiro todinho agora para cuidar da população da sua cidade e as outras cidades também tem? Na verdade, assim, o Pacto Federativo no Brasil, que distribui o dinheiro para os estados, municípios e para a União, ele é injusto para os municípios. A maior fatia, de fato, fica com a União. Os municípios têm muito poucos recursos, ao passo que a cada dia a gente tem um aumento das atribuições dos municípios. Então, a gente acaba tendo um cobertor curto para administrar, temos dificuldades, mas o município de Acarape, na minha gestão, priorizou a saúde e a educação. Então, nós gastamos cerca de quase 30% da nossa receita corrente líquida com gastos em saúde. É muito mais do que a lei nos obriga, é quase o dobro do que nós somos obrigados por lei, mas nós acreditamos que aquilo é uma prioridade de governo, como a educação também. Infelizmente, como os recursos não são infinitos, acabamos tendo que sacrificar outras áreas que também são importantes, como infraestrutura, como lazer, porque, infelizmente, o recurso não dá para tudo. Precisamos repensar também o Pacto Federativo, que não é questão de discussão central aqui, mas que vale ser lembrado. Em relação às medidas anunciadas pela presidenta inclusive que eu apoio politicamente, mostra um pouco de inabilidade de diálogo, tanto com o Congresso, quanto com a sociedade civil organizada, quanto com as sociedades classistas. Não se pode uma lei no Congresso ser aprovada por unanimidade, como foi a lei do ato médico, depois de 8 anos de discussão política, em discussão com as entidades, passando pelas comissões do Congresso, e depois haver veto. Quer dizer que o trabalho do Congresso, que é a principal ente representativo da população, porque o Congresso é que de fato representa o povo, parece que a discussão ali não teve fundamento, não teve necessidade de ser feita, já que foi vetada em quase a sua plenitude. Pelo menos os principais pontos houve vetos. Então, assim, isso mostrou um pouco de inabilidade da presidenta no diálogo. Eu acho que isso tem que ser repensado no governo da presidenta Dilma. É impossível se governar encastelado. Como também acho que ela se desesperou num momento de clamor popular por mudanças nos serviços públicos do nosso país. A população foi às ruas, na população pedia saúde, pedia educação, pedia diversas melhorias, enfim, pedia eficiência. Você estava lá quando ela foi vaiada pelos prefeitos?
Nossa Senhora, eu passei, inclusive dei uma entrevista na Rádio Bandeirantes, que inclusive foi ao ar na TV Bandeirantes, na TV Band. Eu realmente fiz algumas críticas duras, tanto ao que foi deliberado na marcha dos prefeitos, quanto a medida Mais Médicos. Realmente, a gente tem feito algumas críticas muito duras nesse sentido. Mas voltando o que eu estava conversando aqui sobre o cerne da questão está na melhoria da qualidade de saúde, que engloba muito mais do que o médico. É preciso ter um médico? Sim, é preciso ter um médico. É preciso ter melhoria das unidades de saúde pública, seja a nível do município, do estado, da União. É preciso sim. E para isso, como disse o Zé Maria, a gente precisa de orçamento, precisa de recurso. A gente precisa investir, e a nossa ideia é que o Brasil invista pelo menos 10% do PIB para a saúde pública. Então, a gente precisa repensar o financiamento. Com o fim da CPMF, que era uma contribuição que destinava à saúde, realmente deixou muitos governantes de mão atada. A presidenta Dilma, num momento de complicação política, quis tomar uma medida extremamente rápida, quis dar uma resposta rápida para a sociedade e se embaraçou em algumas medidas. Eu acredito que o que a sociedade está querendo não são medidas rápidas nem medidas emergenciais, são medidas que de fato mudem para melhor a vida do povo brasileiro. E para a gente encontrar as melhores soluções, precisamos de diálogo, precisamos dialogar com a sociedade, precisamos de dialogar com as sociedades classistas, com o Congresso, com a União. Inclusive, achei até que em determinados momentos ela empurrou muito da responsabilidade que era do Poder Executivo para o Congresso Nacional, e o Congresso já vem com a imagem desgastada de muito tempo, mas o Brasil é cheio de problemas e nós precisamos pensar como iremos resolver esse problema na raiz dos seus problemas, porque senão a gente vai estar fazendo, entra governo, sai governo, e a gente vai estar fazendo maquiagem, ao passo que a população vai continuar sem ter os seus anseios atendidos. Pois é, eu queria colocar aqui exatamente o doutor Ricardo Madeiro aqui na conversa, e para poder entender, você, no bloco anterior, você colocou que, de repente, né, quem está agora no governo e que o governo é só esse, não significa dizer que ele vai continuar no governo seguinte, vai se reeleger, e as coisas teriam que ser feitas agora, mas a gente tem a impressão de que, não, eu vou colocar um projeto aqui, por exemplo, na educação a mesma coisa, né, 10 anos, né, mas ninguém vai resolver, nem da educação, nem da saúde, vai deixar para o outro diz, ó, aquilo ali não é certo, e aí vai passando para outro. Como é que é isso? A gente não tem uma solução para isso, não, sempre vai ser assim, e nós não vamos acabar tendo uma solução concreta? Na realidade, nós deveríamos ter um plano de Estado e não um plano de governo. O plano de Estado é aquilo que é sólido, que é dado continuidade. Por exemplo, a Constituição, ela traz os moldes de um plano de Estado. Quando ela determina o ingresso do médico em serviço público, quando a Portaria Ministerial 2488, ela diz que os postos de saúde têm que funcionar com uma equipe de saúde de ESF para cada 3 a 5 mil habitantes, que o tamanho da sala do dentista tem que ser de 12 por 4, na sala do médico tem que ter no mínimo um estetoscópio, um otoscópio. Quando ela determina isso, ela já está determinando aí o que é uma política de Estado. Então, quando um governo entra, ele tem que traçar o seu plano de ação governamental, tendo por base aquele esqueleto. No entanto, o que é que nós vimos? Nós vimos um atropelo de tudo isso. Em vez de se fazer concurso público, trazendo propostas salariais dignas, trazendo condições de trabalho dignas para os profissionais de saúde, o que é que faz? Traz médico estrangeiro, sem concurso público. Médico diplomados no exterior para ocupar funções que só tem uma forma de ocupar-se, é o concurso público. Então, isso sim é que seria um plano de Estado, a obediência ao esqueleto constitucional. Tá? Em relação ao ato médico, o ato médico ele traz apenas para os profissionais, seja ele da medicina,
da enfermagem, da terapia ocupacional, seja de que área, de que especialidade for, ele traz apenas algumas garantias legais para cada profissional no exercício da sua profissão. Quando a gente diz que determinado cidadão cometeu um erro médico, que determinado cidadão ele está exercendo, ele está fazendo a ilicitude da prática ilegal do exercício da profissão, eu tenho que ter o que determina a legislação, o que é ser um médico. A partir daí, se ele determina, o ato médico vem determinando o que é médico, quem que não for habilitado para exercer a medicina, praticar um desses atos, aí sim estará desenvolvendo a ilicitude penal de exercício legal da profissão. Bem, o governo diz, diagnosticar e prescrever não é um ato mais exclusivo de cada profissão, não é um ato exclusivo do médico. Ele diz mais, que a prescrição médica não deve mais ser em acordo com a prescrição médica. Ele também vetou isso. Isso quer dizer o seguinte, que eu, enquanto enfermeira, eu, enquanto auxiliar de enfermagem, eu vou poder alterar essa prescrição médica? Então, existe a responsabilidade legal em cima desses atos. Então, eu acho que esse ato, a vedação desse ato, o veto desse ato médico, ele veio ainda conturbar mais ainda. Além da conturbação do que é quem é de quem, ele traz mais um problema grave nesse momento em que todos vivenciam uma solução para a saúde pública, que é a degladiação entre os profissionais de saúde. Ok, eu vou ter que pedir um intervalo aqui no programa Universidade Viva, a gente volta em seguida debatendo este assunto. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre saúde pública no Brasil. Eu queria colocar aqui o Dr. José Maria Pontes na conversa para perguntar o seguinte, mas por que doutor que teve uma rejeição muito grande do médico, né, no sentido de mandar esse médico estrangeiro lá para o interior, né? E se, como você mesmo disse, né, o médico brasileiro não gosta de ir trabalhar no interior, e porque a prefeitura convida, né, para pagar um salário, acaba não pagando o salário e acaba não dando as condições de saúde que o povo daquele município necessita. E qual é o problema de trazer esses profissionais? É porque eles não estão, por exemplo, capacitados a atender, entende, aquela saúde básica no interior? Bem, primeiro de tudo, eu quero dizer que as entidades médicas nunca foram contra a vinda de médicos do exterior. O que nós queremos apenas é que a legislação seja cumprida, que é fazer o revalida, que é uma portaria interministerial e tem várias leis correlatas, né, que tratam da questão da vinda de médicos do exterior, formados no exterior, para o Brasil. É assim nos outros países, desculpe, lá nos Estados Unidos todos os médicos são formados lá? Ninguém vai para exercer a medicina em outro país se não tiver o domínio da língua e se não tiver passar por testes rigorosos para a pessoa comprovar que está hábil, tem habilidade para atender bem a população daquele país. O domínio da língua deveria ser um pré-requisito absoluto, né? Exatamente, mas veja bem, se você trouxer espanhol para cá, aí eles querem 3 semanas resolver o problema desses médicos que vêm, que não falam português, para resolver o problema e botar para atender a população. O que nós queremos, que criou também uma revolta muito grande, é essa história de quebrar, passar por cima da lei para trazer essas pessoas. Eu tenho os números em casa que o pessoal da universidade me cedeu, mas não chega a 10%, né, o índice de aprovação das pessoas que são formadas fora do Brasil e vêm atuar no Brasil com revalida.
né? Eu tenho esses números todos. Então, o que nós queremos é que, porque senão você vai colocar em risco a população que vai ser atendida. E desculpe eu lhe interromper, eu quero entender um pouco melhor. Essa história do revalida significa dizer que o nosso ensino médico aqui é melhor, por exemplo, do que o ensino médico da Espanha, do que o ensino médico da Inglaterra, do que o ensino médico dos Estados Unidos? Não, não é que é melhor ou que é pior. Apenas qualquer um que vai para outro país tem que provar que está habilitado para atender a população. Mas a maioria do pessoal que vem para cá não é da Europa, a maioria é da América Latina. E, por exemplo, nós sabemos que na Bolívia, dá o exemplo da Bolívia, tem hoje entre 15 e 20 mil estudantes de medicina do Brasil na Bolívia. Uma sala de aula na Bolívia tem entre 400 e 500 alunos. Não tem escolas, não tem hospitais e escolas, é mais um curso teórico. Então, o nível é muito baixo. Uma aula show, né? Pois é. Porque aí tem que ter até o microfone. É, exatamente. Eu conheço Cuba. Eu fui a Cuba, logo depois que caiu o Muro de Berlim, né? E visitei algumas policlínicas. Olha, a situação é de miséria do povo. Eu não sei, eu queria entender, por exemplo, na Venezuela tem 30 mil médicos cubanos, que os médicos cubanos nós tivemos recentemente no seminário em São Paulo, e nós fomos buscar médicos de entidade desses países onde tem médico cubano, Bolívia, na Venezuela, e o que nós ouvimos são as coisas mais absurdas, que tem médico que não sabe medir uma pressão arterial, né? E o médico lá trabalha como escravo, 80% do salário do médico vai para o governo cubano. Na realidade, foi um acordo, todos nós sabemos, foi um acordo do Lula com Fidel Castro para tentar resolver esse problema, porque o PT, o MST, eles indicam, quer dizer, você vai indicado por ele, não faz vestibular, faz o curso lá, vem para cá e não faz o revalida. Quer dizer, você vai vestibular aqui, todo mundo faz uma prova para entrar na faculdade. E todo mundo que vem de fora tem um revalida. Então, essas pessoas não vão ter revalida. Na realidade, o que o governo fez é o seguinte, o que eles querem trazer é médico cubano. Houve uma reação muito grande da sociedade. Aí eles começaram a falar em português e em espanhol. Na realidade, os espanhóis e nem os portugueses, pode ser um caso ou outro, mas de uma maneira geral, não vêm trabalhar aqui nas condições que o governo quer oferecer. E outra coisa, esse Saúde Mais 10, que é outra coisa absurda, você não tem salário, você tem uma bolsa. Então, você não vai ter garantia nenhuma de aposentadoria. Quer dizer, são trabalhos, eu considero um trabalho escravo, né, porque você não tem estabilidade e eu acho que não é por aí. Em relação à revalida, eu quero dizer o seguinte, que pode vir milhões de médicos, não tem problema, faça e passe numa revalida, que é a prova de garantia que você tem qualidade. Aí você vai atuar aqui. Agora, do jeito que está, né, trazendo, e principalmente Cuba é o terceiro país que reprova mais. Que reprova mais é a Bolívia, o Paraguai e Cuba. Né? Em todos os países de médico que vem para cá, eu tenho esses dados. Então, se esse alto índice de reprovação, né, quer dizer, você tem esse alto índice de reprovação, e você sabe muito bem que a qualidade da medicina lá, fala-se muito que é muito boa. Mas veja bem, eu quando fui para Cuba, eu fiz amizade, vou só citar esse exemplo para concluir, fiz amizade com uma senhora que era esposa de um alto funcionário do governo cubano, porque o marido dela tinha carro, coisa rara lá, o cara tem o motorista. E ela, quando nós viemos, eu e minha esposa, ela, que é médica também, o que foi que essa senhora pediu? Para que a gente mandasse, sempre que alguém fosse para lá, mandasse uma caixinha de remédio, principalmente gotas, porque o netinho dela, às vezes tinha febre, necessitava de remédio e não tinha. Olha, não tem nada. Como é que esse pessoal forma 30 mil, 6 mil? Você formar um médico é caro, é longo, processo longo e é difícil. É só perguntar ao pai de um aluno que estuda na escola privada de medicina. Então, sai muito caro, é muito longo, você tem que ter os hospitais para estagiar, lá não tem tecnologia, lá não tem nada. Então, lamentavelmente, a gente fica pensando da qualidade desses médicos. Eu não estou fazendo crítica ao povo cubano, eu sei todo o processo que acontece lá, mas é uma questão real. Nós queremos médico de qualidade, até porque esses médicos vindo para cá, mesmo com ou sem revalida, não vai resolver o problema. Então, o governo desviou a atenção da sociedade, querendo dizer que trazendo esses médicos resolve o problema da saúde, não resolve, e você vai colocar para atender a população, um médico que você sabe que não tem qualidade, foi formado sem nenhuma habilitação técnica,
de nível como tem os nossos. Nós temos certeza. escolas vagabundas no Brasil, inclusive nós queremos que feche essas escolas, que o governo não fecha. Mas nós queremos, a grande maioria dos médicos formados, aqui no Ceará, todas as nossas faculdades são boas faculdades, o pessoal termina, faz residência, pessoal preparado, pessoal novo que está aí querendo querendo fazer um concurso. Por que é que o governo não dá condição para que esses médicos nossos que estão desempregados, que não fizeram concurso e querem fazer concurso, não vá lá para o serviço público? Com certeza, se tiver uma política orientada, vai ter médico no serviço público. Nós temos muito médico, não no serviço público, mas nós queremos que vá para o serviço público. Mas para fazer isso, você tem que dar condição de trabalho, uma carreira de estágio e um salário digno. Ok. Franklin, o que você acha disso? Meu amigo, eu vou tentar até usar a linguagem, porque o que o governo tenta transparecer é que a entidade classista médica ela tem buscado interesses em benefício próprio. O que eu quero que se deixe aqui registrado é que nós estamos buscando soluções que, de fato, resolvam o problema da saúde pública no nosso Brasil. E eu me lamento muito porque essa discussão só existe porque parece haver no Brasil duas medicinas. Uma medicina que é praticada para os ricos nos grandes centros e grandes centros privados, em sua maioria, ou em alguns centros públicos de excelência, e uma medicina que é praticada para pobres, no interior do nosso país, onde tudo se aceita, onde se aceita médicos sem proficiência na língua, ou médicos que venham ingressar no Brasil sem a validação de seus diplomas, onde se aceita médicos que trabalham em condições desumanas, onde se aceita a ausência ou a falta de meios diagnósticos, onde se aceita muita coisa. E essa discussão, inclusive do ato médico, entra nesse cerne da discussão. Nós somos a favor do ato médico, tanto para regulamentar a profissão médica, como para defender as sociedades onde não há médico. Quando você diz que todo profissional pode fazer diagnóstico e tratamento de doença, você está abrindo possibilidade para encantos onde não há médico, profissionais sem qualificação, seja profissionais não médicos, seja profissionais formados ou profissionais com formação duvidosa, possa atuar nesses centros, fazer diagnóstico e tratamento, ou seja, maquiar o atendimento às pessoas. Eu acho que esse é o cerne da discussão e é isso que nós, como os médicos, não aceitamos e não podemos aceitar nunca, entendeu? A gente, na verdade, estamos criando dois sistemas de saúde no Brasil. O sistema de saúde dos pobres, onde tudo se aceita, onde se aceita profissionais não médicos, fazer diagnósticos e tratamentos, onde se aceita médicos de formação duvidosa, e outra medicina que vai para a população mais abastada, que vai para as pessoas que têm acesso a plano de saúde ou que têm a condição de pagar a sua consulta particular, onde o médico faz o diagnóstico, o médico faz o tratamento, onde a pessoa tem o seu problema sendo resolvido de forma muito mais rápida. Então, assim, quero deixar aqui, frisar para que a sociedade, de uma forma geral, entre nessa discussão também, apoie o movimento classista médico, entendeu? Seja contra profissionais não médicos ou de formação duvidosa, atendendo nos postos de saúde, porque ele não vai resolver. Inclusive, um dos princípios da medicina é, primeiro, você não causa o dano. Quando você não pode ajudar, se você não piorar a situação, melhor. O grande problema é que esses profissionais não qualificados podem piorar o dano que esse paciente, o sofrimento que esse paciente já vem sofrendo, entendeu? E acho lamentável, mais uma vez, volto aqui a insistir, que o governo federal tenha se encastelado na discussão desse problema. Resolver a saúde pública no Brasil não é fácil, muito longe disso. Nós temos diversos obstáculos a resolver, mas nós vimos resolvendo. Os indicadores de saúde do Brasil, de uma forma geral, estava tendo melhora nos últimos 8 ou 12 anos, ou nos últimos 16 anos. A gente tem melhora nos indicadores de mortalidade, dos indicadores de assistência à saúde. A gente vinha progredindo, talvez não no passo que a sociedade queria, mas havia tendo melhoras. E agora parece que a gente tem um retrocesso. Mas nós iremos lutar como profissionais que defendem, em primeiro lugar, a vida humana. Nós iremos lutar para que esse retrocesso não aconteça. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos indo a todos os debates aos quais nós estamos sendo chamados,
Mas a sociedade tem que ter essa consciência, que o que está querendo se criar é uma medicina para pobre. De pobre para pobre. De pobre para pobre. Eu acho que é isso que tem que ter no CERN, nunca se pode perder isso de vista. Porque às vezes se discute classe, se discute carreira, se discute trabalho, mas por que se discute tudo isso? Não, se discute porque nós queremos ter médicos qualificados atendendo a população mais carente do nosso país. Quando nós propomos concurso público com bons salários, é para que médicos que tenham excelência na sua formação possam querer ingressar naquela carreira. É única e exclusivamente por causa disso. Então, eu volto a insistir que a discussão é mais ampla e que a sociedade venha conosco participar, entender o que nós estamos querendo reivindicar. E esqueça essa posição maniqueísta do governo federal de que médicos por um lado, população e sociedade civil por outro. Não, nós estamos no mesmo barco, queremos melhorar a saúde pública do nosso país. Ainda bem que os bodegueiros não estão mais passando remédio, né? É verdade. Eu queria colocar aqui o doutor Ricardo Madeiro na conversa, o nosso tempo já está chegando ao fim, porque eu queria que você falasse aqui do segundo Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, né? A importância do controle social que vai acontecer aqui. Quando será e o que será? Dá para você falar um pouco sobre este assunto aqui? Quero mostrar o cartaz aqui. Essa é a segunda edição do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, e que o tema ele não foi pensado na crise, mesmo porque esse congresso já está trabalhado há um ano. E exatamente o tema, a temática principal é a importância do controle social. Eu acho que ele veio bem a calhar na atual conjectura em que nós vivenciamos. A Ordem dos Advogados do Brasil, preocupado com a saúde pública, preocupado com a judicialização da relação dos planos de saúde com os usuários, com a responsabilidade civil e criminal dos médicos aumentando cada vez mais, nós entendemos ser necessário juntar todos aqueles que fazem o controle social, juntar e discutir o mundo jurídico com o mundo médico, e então nós juntarmos num só evento e discutirmos a vivência de cada um, baseado, obviamente, sempre nos ditames legais. Então, nós faremos essa interface do mundo jurídico com o mundo das ciências médicas e lá nós discutiremos a saúde pública, a saúde suplementar, na sua relação de consumo, na sua relação usuário-plano de saúde, plano de saúde médico e a responsabilidade civil e criminal dos profissionais de saúde e dos gestores públicos. E para saber mais sobre este assunto, a pessoa tem um e-mail, tem algum lugar onde possa... Já está disponibilizado no site da OAB, a inscrição é feita no site e teremos também o curso pré-congresso, que será voltado para os gestores públicos, que também vivenciam um problema de dificuldade, que é quando da realização das contratações, quer seja das terceirizações, quer seja dos processos licitatórios de medicamentos, e também através dos consórcios, que hoje é alguma coisa que se promete de solucionar o problema dos pequenos municípios. Vai ter no dia 3, somente o pré-congresso, discutindo os consórcios e as contratações, e 4, 5, 6 é o congresso. Teremos aqui a participação de aproximadamente 22 convidados de outros estados, entre procuradores, promotores, juízes e desembargadores. Ok, eu vou ter que pedir aqui o último intervalo do programa Universidade Viva. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Cada um dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, né? Que médico também fala, né? Vou começar ali com o doutor José Maria Pontes. Eu quero agradecer o espaço para que a gente possa discutir problemas tão importantes para a sociedade, né? E parabenizar
pelo assunto, que eu acho que é um assunto que está na pauta do dia. Hoje, como o Ricardo colocou, em qualquer situação está se discutindo essa questão de saúde mais 10 e dizer para a população que nós não somos contra a vinda de médicos, né? Apenas queremos que venham com revalida e que nós queremos o melhor para a sociedade. Nós estamos do lado da sociedade, nós não estamos do lado daquele que engana a sociedade. Infelizmente, tem muito jogo para a torcida e eu espero que a população participe dessa discussão e saiba dizer qual o lado certo e quem é que quer o quê. Lamentavelmente, as coisas estão sendo jogadas pela plateia e nós não podemos aceitar isso, nós como médicos. Obrigado. Ok, doutor Franklin Veríssimo de Oliveira. Queria agradecer, Jonas Luiz da Silva de Capoí. Faltou a vírgula. Vírgula de Capoí. Queria agradecer o espaço, a discussão ela é pertinente, ela é interessante, ela é intrigante. Dizer mais uma vez que, conquanto a gente tenha tido evoluções na saúde pública, nos nossos indicadores nos últimos anos, essas medidas anunciadas recentemente pelo governo federal nos parecem um retrocesso. E a sociedade ela tem que participar conosco nas discussões. O Aloysio Mercadante, que inclusive é cidadão acarapense, cidadão municipal, eu tive a oportunidade de entregar em mão esse título pela instalação da universidade. Ele proferiu um discurso até estranho. Ele falou assim: nós queremos aumentar o curso de graduação em medicina em 2 anos para humanizar o médico. Olha, nós médicos, nós somos humanos, nós cuidamos das pessoas, nós não precisamos ser humanizados. O que precisa se humanizar é o SUS, o Sistema Único de Saúde. E para esse sistema ser humano, ser universal, ser equitativo, oferecer oportunidades iguais às pessoas, a gente precisa ter recursos financeiros para fazê-lo e a gente precisa ter uma discussão muito mais profunda do que nós queremos para a saúde pública do nosso Brasil. Então, assim, eu fico realmente grato pela discussão e queria chamar a sociedade para participar junto à classe médica dessa discussão para que a gente possa encontrar as melhores soluções para a saúde pública do nosso país. Ok, doutor Ricardo Madeiro. Gostaríamos de agradecer a participação, a oportunidade de participar desse debate e dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil ela está sempre atento a tudo que diz respeito ao dia a dia da sociedade, a tudo que diz respeito a guarda-salvar os interesses constitucionais do cidadão e dizer que essa luta não é a luta das entidades médicas, não é a luta dos profissionais. Eu acho que é uma luta da população por uma melhoria, por um SUS tão sonhado, um SUS com acesso, um SUS com qualidade e um SUS humanizado. Concordo que a falta de humanização na relação existe, mas pela sobrecarga de trabalho com que os médicos estão sendo submetidos no dia a dia. É difícil para o profissional de saúde assistir cotidianamente aquelas cenas horrendas de pessoas deitadas nos colchões, de pessoas deitadas em macas, fazendo suas necessidades fisiológicas nos corredores e os familiares com lençóis na maca. Isso é detrimente, isso é motivo de sofrimento na alma, na intimidade de cada profissional de saúde, que é obrigado a se deparar com aquilo. Mas acredito que os médicos, os profissionais de saúde, jamais haverão de perder a capacidade de se indignar. Assim como o cidadão também haverá de perder essa capacidade. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa e também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.